Aloha, Zé Lucas, menos moralidade e mais humanidade. Cara, olha que frase boa e libertadora é essa para você. Menos moralidade, menos regra para seguir, menos burocracia, menos leis para você estar se preocupando e estar se enquadrando nelas. Mas é claro que isso só é bom, positivo para todos nós se a humanidade estiver acesa. Qual que é a diferença da humanidade para a moralidade e por que eu quero ter mais humanidade na minha vida do que moralidade? Como que isso influencia na minha vida como empreendedor? O que é moralidade no dicionário do Google? A moralidade é a qualidade do que é moral, ou seja, o conjunto de regras e valores que definem o que é certo ou errado em uma sociedade. A moralidade é fundamental para a convivência pacífica e justa entre as pessoas. Então, a moralidade ela é necessária para que ajustar o convívio de um ser humano com o outro. Isso. É o que está dizendo aí. Tá. E a humanidade? A maneira bondosa de tratar alguém, ou seja, a benevolência. A sensibilidade para com o humano, ou seja, a piedade na relação com os semelhantes. Na humanidade, pelo que você falou, eu trato o outro com respeito. Isso. E na moralidade, você é obrigado a ter esse sentimento de obrigação. É imposto para mim que eu respeite, porque eu não respeitaria se não fosse essa imposição. Eu sou um animal, deve ser por isso que é nesse... É um conjunto de regras e valores. É um conjunto de regras para você seguir, porque senão você vai se comportar igual um bicho, né? A lógica de ter regras morais é essa. A gente não pode deixar os seres humanos vivendo livremente porque eles são bichos e vão se matar se você deixar eles. Então precisam ter regras e moralidades a serem seguidas. Porque os seres humanos não têm a humanidade acesa dentro deles. A maioria dos seres humanos não tem humanidade acesa. O que é humanidade acesa? Humanidade acesa, você está dentro de um carro dirigindo confortável no ar-condicionado, ter um pedestre para você passar, ter um pedestre para atravessar a rua e você parar para o pedestre atravessar, porque ele está em pé no sol e eu estou sentado no ar-condicionado. Isso é humanidade. Paro em respeito àquele pedestre. Eu não preciso de um sinal de trânsito para colocar moralidade na história para que eu pare com medo de tomar uma multa para o pedestre atravessar. Então, olha só, a moralidade ela é assim. Tem um pedestre para atravessar e um sinal de trânsito, mas eu não estou nem aí para o pedestre. Eu só paro no sinal porque eu tenho medo de levar multa. E aí, se eu não respeitar aquela pessoa, vou ser penalizado com uma multa, e como eu não quero ser multado, eu preciso parar para aquela pessoa e acatar as regras morais da minha sociedade. Por outro lado, se eu sou um ser humano com a humanidade acesa, eu não preciso de um semáforo sem inteligência para me orientar, porque eu tenho a humanidade acesa e eu respeito aquele outro ser humano. Eu paro para ele atravessar porque eu tenho empatia, porque eu tenho a humanidade acesa. Então, se tivéssemos a humanidade acesa, poderíamos dispensar a moralidade, não é verdade? E como que isso influencia a nós empreendedores? Tá gostando do conteúdo? Já deixa o like aqui pra gente, porque é assim que a gente tem o nosso retorno do nosso trabalho aqui, dividindo com você essa mentalidade milionária. Então, como que isso influencia nós empreendedores? Nós empreendedores somos os líderes da classe social, nós somos os líderes da sociedade e somos nós que damos as cartas na sociedade, somos os líderes, ou seja, temos que ser exemplo. E um bom exemplo de ser humano é com certeza uma pessoa que tem a humanidade acesa dentro dela, tem o bom senso de saber o que deve ou não ser feito, tendo como divisor de águas a nossa consciência e não um conjunto de regras pré-estabelecido que combina muito mais com um conjunto de animais que precisa ser adestrado do que com empreendedores líderes bem-sucedidos. Então nós não queremos seguir regras, não é porque nós somos pessoas ruins, é pelo contrário, nós somos tão responsáveis como empreendedores e temos a humanidade tão acesa, nós não vamos ser ditados por regras, nós vamos agir conforme a humanidade e assim viver com muito mais liberdade, sem ficar preso, olhando para fora, o que eu devo ou não fazer. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Você que é empreendedor precisa ser cara de pau, cara. A gente precisa ser cara de pau. A gente precisa fazer o que está na nossa mente, livremente para ter sucesso. Se você for podado pelas regras sociais, pelo julgamento do seu vizinho, pela opinião dos outros, você nunca vai conseguir ter sucesso empreendendo.
Mas se você não liga para a opinião dos outros e também não tem a humanidade acesa, você se torna um grande babaca. Então o que você quer é ter a humanidade acesa e agir no mundo a partir da sua consciência. E se você agir assim, não se importando com as regras, eu tenho certeza que você vai estar naturalmente dentro de todas as regras que fazem sentido de convivência, porque se você escuta a sua consciência e sua humanidade, você nunca vai ser desrespeitoso com outra pessoa. E assim você vai estar caminhando dentro das regras sem se preocupar com elas, sendo guiado a partir da sua consciência, da sua humanidade, sabendo sempre a partir de si o que eu devo ou não fazer. Isso vai para tudo, cara. Eu devo ou não lançar esse produto? Eu devo ou não fazer isso agora? Eu devo ou não aumentar o preço do meu produto? Todas essas decisões, se você for ficar olhando muito para fora, em função da opinião dos outros, você vai ficar patinando sem conseguir sair do lugar. Você vai se tornar um escravo da moralidade e da opinião dos outros. Agora, se você tem uma humanidade acesa, age a partir do seu interior, da sua consciência, se põe no mundo com dignidade, integridade e respeito. Você, além de estar caminhando naturalmente dentro da moralidade, sem pensar nisso, vai estar dando as cartas numa sociedade que vai ficar louca com os seus resultados, louca com os seus produtos, pelo exemplo de pessoa que você é, vivendo sem ser podado pelo que está fora, mas sim caminhando, transbordando a sua essência de dentro para fora, construindo sua realidade, seu mundo, respeitosamente com todas as pessoas em volta de você. Concorda comigo? Não é muito melhor a gente ter a humanidade acesa, ser respeitoso, viver com alegria, dividindo bem-estar, com empatia com os outros, do que a gente ficar vivendo mais ou menos, preocupado com regras, se enquadrando e sendo podado pequenininho? Não é muito melhor ter a humanidade acesa, viver livremente, desenvolvendo processos criativos na sociedade? Não é muito melhor viver assim? Você concorda comigo que é assim que se vive? Liberdade, ganhando dinheiro, promovendo bem-estar? É assim que eu vivo. É assim que eu gosto de viver. E você que está aqui acompanhando o nosso canal também quer viver assim. Eu tenho certeza que se você continuar acompanhando a gente, desenvolvendo a sua mentalidade com a gente dentro de pouco tempo, você vai ser uma pessoa muito mais livre, vai caminhar muito mais acompanhado da alegria e do bem-estar e do bolso cheio do que pessoas que ficam preocupadas com a moralidade, que nada fazem pelo ser humano que está do lado delas. Obrigado por acompanhar a gente. Esse era o recado de hoje. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.